Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Casa nova, tá bonito aqui, né? Que bom. Vamos falar um pouco do Evangelho. Nós vamos encontrar no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, uma passagem que está também nos Evangelhos de Lucas, de Marcos e de Mateus. E lá nos diz que um jovem se aproxima de Jesus e lhe diz: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus então lhe responde: Por que me chamas de bom? Bom somente Deus. Mas se queres ganhar a vida eterna, guarda os mandamentos. Quais mandamentos, Senhor? Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo. Senhor, mas tudo isso eu já faço. O que mais, então, é necessário fazer? Se queres ser perfeito, vá, venda todos os teus bens e distribua aos pobres, e então ajuntará um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Nesse instante, então, o jovem abaixou a sua cabeça, triste, e se afastou, porque possuía muitos bens. E Jesus então volta-se para os seus discípulos e diz: Em verdade vos digo, que é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. E digo ainda mais, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Vamos guardar conosco na nossa memória essa passagem. E vamos para uma outra história, verdadeira como essa também. Vamos agora até a cidade de Magdala. A cidade de Magdala, que é conhecida hoje por nós pela sua personagem Maria de Magdala. Encontramos esta jovem com seus 28 anos, morando em um palacete confortável, onde ali ela recebia os homens mais poderosos de toda a região. Ela era uma cortesã, ela era uma mulher que vendia prazeres a esses homens, mas ela era diferente. Talvez a única que pudesse escolher a quem ela atenderia ou não. Tão inebriante era a sua beleza. Diziam que essa moça muitas vezes era tomada por demônios. Diziam que 8 entidades tomavam conta, às vezes, de Maria. E ela então, nesses estados de transe, ficava quieta, largada, como que paralisada, às vezes por dias. Em uma dessas noites, quando havia passado a data do seu aniversário, ela se encontrava exatamente assim, num desses transes. E quando ela entrava nesse estado, todos já sabiam que era necessário um silêncio absoluto. Não se podia perturbar a senhora, porque senão ela ficava muito irritada. Tarde da noite ouvem-se batidas no portão. E eram batidas violentas e insistentes. O escravo, então, responsável pela segurança do palacete,
vai até lá e encontra um andarilho, um mendigo, que batia na porta e insistia: quero falar à senhora, preciso falar com ela. E o escravo então disse: você está louco, a senhora não vai receber ninguém hoje. Ela acaba de dispensar um dos maiores príncipes que aqui tem, vai atender um andarilho. Vai embora. Não, você não entendeu. Eu tenho que falar à senhora. Eu tenho notícias e ela pediu que a procurasse. E o escravo insistia com ele para que fosse, para que não fizesse aquele barulho, aquele escândalo. Ameaçou chamar a segurança, mas ele insistia. Batia na porta e dizia que ia fazer mais barulho ainda porque precisava falar com a senhora e tinha que ser naquela hora. O escravo então, já temeroso pela reação da senhora, entra para chamar outros para que pudessem expulsar aquele homem. E ele, se aproveitando daquele momento, adentra o palacete. E quando perceberam, ele já estava dentro da casa e gritando que precisava falar à senhora, que tinha um recado urgente, que era do interesse dela que ele falasse. E os empregados ali, preocupados em não acordá-la, em não tirá-la do seu sossego, mas não conseguiram contê-lo. E ele foi entrando e foi empurrando e foi entrando, até que ele abre as cortinas pesadas do quarto onde ela repousava. Aquela mulher branca, emoldurada por uma vasta cabeleira loura, vestida apenas com um fino tecido negro, parecia uma estátua. E o homem então diz a ela: senhora, eu o encontrei, senhora, e ele está aqui perto hoje. Levanta, senhora, temos que encontrá-lo. E a mulher não tinha reação. Lentamente apenas virou a cabeça na direção daquele homem que falava, sem entender o que estava acontecendo. E ele insiste: senhora, Jesus de Nazaré, aquele a quem lhe falei, ele está em Cafarnaum, do outro lado do mar da Galileia. Vamos, senhora, é necessário. E ela então olha para ele e diz: quem és tu? E ele diz: senhora, não me reconheces? Há uma semana eu parei a sua liteira, rasguei as minhas vestes, lhe mostrei as minhas feridas. Eu era um leproso e lhe disse que eu precisava encontrar um certo nazareno que diziam que podia curar a lepra. E a senhora então me jogou 3 moedas de ouro e disse que se eu o encontrasse, que eu voltasse, que eu visse se ele curava mesmo as lepras e perguntasse a ele se ele era capaz de curar a lepra da alma também. E se a resposta fosse positiva, que eu voltasse e lhe dissesse: veja, senhora. E ele rasga de novo a sua camisa. Não há mais feridas. Ele me curou. Não sou mais aquele leproso. Vamos. Precisa se apressar, porque ele não dorme mais que uma noite no mesmo lugar.
E então ordena à escrava que vestisse a senhora. E a escrava rapidamente pega e veste a senhora, e ele quase que a empurrando vai levando Maria de Magdala, ainda um pouco sem reação, e chamam o barqueiro, e vai então durante a noite aquele barco pelo mar da Galileia, levando ali 3 personagens: o barqueiro que remava, um ex-leproso e uma cortesã. Param do outro lado do mar da Galileia, na praia de Cafarnaum, e aquele homem então lhe diz: vá, senhora, ele está ali naquela casa, na casa de um tal Simão Barjonas. Foi ali que ele escolheu para passar essa noite. Vá, porque eu sinto que ele lhe espera. E vai empurrando Maria, que agora hesitava. Ela tinha medo, porque ela sentia que aquele homem deveria ser um espelho, onde provavelmente ela se enxergaria. E ela, hesitante, já estava à porta do casebre. E agora então ela, tomada por uma força dentro, e ela encontra então na pequena sala, sentado em uma pedra, iluminado pelo clarão do luar, um homem com os cabelos na altura dos ombros, uma beleza peregrina, um homem que tinha um ar diferente, uma beleza que ela nunca havia visto antes. E sem que ela percebesse, sem saber porquê também, quando ela se viu, já estava ajoelhada e chorando. E ela então diz: bom mestre. E ele olha para ela e diz: Maria. Me conhece, Senhor? Ora, Maria, eu sou um bom pastor e conheço todas as ovelhas do meu rebanho. Portanto, não se espante que eu te chame Maria. Ah, Senhor, se me conheces, então sabes que trago um vazio por dentro, que sou toda a podridão, que trago a lepra na alma, Senhor. Maria, tranquiliza-te. De certo nunca vistes os escombros das construções, os restos das casas, que quando chega a primavera, com o sopro de Deus, nascem ali flores diversas, que espalham a beleza e o perfume por toda parte. Assim são os homens, quando tocados pelo Evangelho, por mais que se mostrem como escombros, são capazes de produzir muita beleza. Quer dizer então, Senhor, que ainda há esperança para mim? Claro, Maria, para todos, porque a mim não importa o que fizestes até agora, mas sim o que fará daqui em diante. Para mim o que interessa é o que fará amanhã, Maria. Ah, Senhor, esperava então que me dissesses o que devo fazer eu. Maria, vai e ama, Maria. Ama indistintamente. Ama os teus filhos, Maria. E ela então abaixa a cabeça, entristecida. Ah, Senhor, pobre de mim, tenho o ventre varado 1000 vezes, mas nunca fui abençoada com um filho sequer. Não posso tê-lo.
Maria. O que faz uma mãe que ama apenas os filhos que gerou do seu próprio ventre? Não faz mais que cumprir um dever, uma obrigação. Ama Maria os filhos das outras mães. Ama Maria os filhos que não têm mães. Ama os filhos da humanidade. Esses são os que mais precisam de amor. Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Faz dela o que quiseres, Senhor. Um dia, Maria, um dia eu pedirei a tua vida, mas não hoje. Vai, Maria, e ama. E a mulher então se levanta, observa aquele homem ainda por alguns instantes. E ela, que era tão acostumada a ver os homens apenas possuídos de uma certa animalidade, de uma certa brutalidade, que apenas a usava, reconhece ali um ser muito distinto, com uma claridade enorme, que lhe rasgava as trevas do sentimento. E ela então aos poucos vai se afastando, sem a coragem de dar-lhe as costas. E sai então por aquela porta, pega o barco e volta para Magdala. Na manhã seguinte, a notícia se espalhara pela cidade. A prostituta estava louca, havia perdido o juízo, jogava todos os seus bens pela janela. Tudo o que ela possuía, ela lançava fora do palacete. Roupas, móveis, joias, perdera o juízo. Maria guardara para si apenas um vestido, aquele com o qual perdera a virgindade, e um frasco de um perfume muito especial que a sua mãe havia lhe dado de presente. E ela então sai pelas ruas, deixando todo o resto para trás. Neste instante, na mesma cidade de Magdala, havia um homem, uma figura excêntrica daquela cidade, um certo Simão. E este homem era poderoso, era um rico comerciante, que gostava de receber na sua casa figuras importantes, pessoas que se destacavam por algum motivo na sociedade. E ele tinha o costume de chamá-los para banquetearem. E assim, ele não homenageava aquele que estava vindo, mas se servia do poder e da influência daquele para se autopromover. E o seu convidado para o almoço era um certo jovem que andava por aí, que diziam que tinha o poder de curar os doentes. Um certo Galileu, de nome Jesus. E Simão então prepara toda a sua casa para receber aquele jovem. Apronta-se a entrada da casa com mais alguns serviçais. Quando vem então Jesus, acompanhado ainda de mais dois, Pedro e Tiago. Mas Pedro e Tiago ficam, e entra apenas o mestre, quando Simão reverencia e mostra a entrada. Estando Jesus ali, dentro daquela casa, começa então as festividades. Músicos tocando, escravos servindo,
as frutas secas, as iguarias. Passa-se um tempo, ouve-se então uma confusão, um barulho. E aquele barulho vem chegando aquela confusão. E de repente uma mulher adentra o ambiente onde todos estavam, procurando alguém, procurando alguma coisa. E Simão olha e vê que era Maria de Magdala. Como ela ousava entrar no seu lar? Aquela mulher de má vida. E ele então, junto com mais 2, vão em direção a ela para expulsá-la. E ela então o olha dentro dos olhos e ele estanca. Faz menção de avançar e ela o olha firme. E ele então recua. E ela continua olhando. E ele senta. Porque Simão era hipócrita. Dizia-se que seguia as leis, que guardava os bons costumes. Mas na madrugada frequentava a casa de Maria. E ele então senta. E ela olha entre os convidados e vê Jesus. E se dirige até ele. E joga-se aos seus pés. Chorando. Começa ali então a lavar os pés cansados do Mestre, que estavam empoeirados da viagem. Pega aquele frasco de perfume que trazia e banha-lhe os pés com aquele perfume. Pega os seus cabelos e começa a enxugar os seus pés com os próprios cabelos. E Simão então olha aquela cena e começa a pensar. Não fala, mas pensa. Deve ser um mistificador. Porque se fosse um profeta, saberia quem é essa mulher. Na certa é um mistificador. Porque se soubesse quem ela é, a expulsaria. Não permitiria que ela estivesse ali. E nesse momento, então, Jesus olha para Simão e sorri. E Simão sorri de volta. E Jesus então fala a ele: Simão, sei que é um comerciante próspero. Não, Senhor, não, nem tanto. Não sou tão rico assim. Não, Simão. Não disse que é rico, disse que é próspero. Jesus havia pegado ali o ponto fraco de Simão. Não, Senhor, não. Apenas faço alguns negócios aqui e ali. Mas certamente é conhecedor das moedas. Sim, mestre, conheço um pouco. Então, Simão, me diga. Havia 2 servidores que deviam uma certa quantia de dinheiro ao seu amo. Um devia 50 moedas, enquanto o outro devia apenas 3. Mas nenhum dos 2 tinha como honrar a dívida. Nenhum dos 2 conseguia pagar aquela dívida. E o seu amo então perdoou os 2. Me diga, Simão, qual dos 2 aí amou mais o seu amo? Ora, mestre, com certeza aquele que devia mais. Por certo, Simão, aquele que devia mais. Quando eu cheguei à tua casa, me recebeste à porta, mas não me beijou o rosto, como manda o costume. No entanto, essa mulher que aqui está, beija os meus pés. Quando adentrei a tua casa, Simão, não me ofereceste água para que lavasse os pés e as mãos antes da refeição, como manda o costume.
No entanto, essa mulher que aqui está lava os meus pés com as próprias lágrimas. Também, Simão, não me ofereceste um pedaço de linho para que limpasse o suor do meu rosto? Mas essa que aqui está enxuga os meus pés com os próprios cabelos. Maria, vai, porque os teus pecados estão perdoados. E a mulher então levanta, dá um grito de felicidade e sai para a rua. E daquele dia em diante, aonde quer que Jesus estivesse, via-se junto daquele grupo que o acompanhava uma bela mulher, que orientava os mais velhos, que ajudava as crianças que porventura estivessem perdidas por ali, que ouvia com atenção tudo que o Mestre pregava, tudo o que ele fazia. E assim foi, até o momento em que o Mestre estava dependurado na cruz, quando todos que estavam ao seu lado se ausentaram, Maria estava lá, Maria de Magdala, junto com Maria de Nazaré, junto com a outra Maria, mãe de Marcos, e ainda com João. Ela ficou, acompanhou tudo de perto. Passado algum tempo da crucificação, aqueles dias, o dia seguinte, próximo, dias angustiosos, onde os discípulos não sabiam o que ia acontecer, estavam um pouco perdidos, inseguros, porque o Mestre tinha ido, e agora? Como proceder? Todos reunidos ali, e no terceiro dia então resolvem que iriam lá, até a tumba onde ele estava, e iriam embalsamar o seu corpo, mesmo contra a vontade do governador, que havia colocado 2 soldados à porta da tumba, porque Jesus teve a audácia de dizer que voltaria depois do terceiro dia. Então era necessário que ficassem de vigia, para que não houvesse um truque qualquer. E Maria de Magdala vai então até a tumba, junto com mais 2 discípulos, Pedro e João. Chegando lá, eles encontram uma grande pedra que servia ali de porta aberta. Não havia mais os soldados. Adentraram assustados e não viram o corpo de Jesus. Somente o tecido que o recobria. E então saem desesperados, imaginando que haviam levado o corpo do Mestre embora. E os 2 discípulos vão atrás de alguma notícia e ela fica por ali, no jardim, olhando para os lados, e vê então um homem que estava ali de costas, imagina que era o jardineiro. E vai pedir ajuda: Senhor, não viu para onde levaram o corpo do meu Mestre? E quando aquele homem então se vira, ela vê, era Jesus. E ela então cai de joelhos: bom Mestre, e vai correr até ele. Ele diz: não, Maria, não me toque, porque ainda não estive com meu Pai. Dizem as Escrituras que depois da crucificação, Jesus foi às esferas umbralinas resgatar Judas, que havia se suicidado. E ele então não permite que ali ela lhe toque, mas diz: vai, Maria, vai e diga a todos que eu estou vivo. E Maria sai contente, feliz, e vai levar a notícia à casa onde todos estavam reunidos. E quando ela chega e passa aquela notícia,
Tomé então a olha e diz: não é possível. Sim, eu vi. O Mestre está vivo. Ele apareceu e eu o vi. Mas a ti, Maria, que pergunta cruel. A ti, Maria. E ela então sentiu aquele golpe, calou-se. Mas Maria de Nazaré levanta e a abraça e diz: eu acredito em você. Passado mais algum tempo, ali mesmo naquela sala, com todas as portas e janelas fechadas, Jesus aparece. E o primeiro a quem ele se dirige é Tomé. Vem, Tomé, me toca para que acredites. E depois de um tempo, junto com aqueles ensinando, outras aparições ainda vieram. Jesus finalmente vai de vez, depois de dar todas as instruções. E os discípulos então começam a se espalhar, cada um voltando para onde viera, para suas origens. Maria também volta para Nazaré. E Maria de Magdala fica perdida, sem ter para onde ir, e volta também para Magdala. Agora era necessário que ela conseguisse um emprego, uma maneira de se sustentar. Bate nas casas, mas o que ela encontra são insultos, xingamentos. Vai, Messalina, você não enfeitiçou os nossos maridos? Agora vai. Volta a prostituir-se. Muitos homens também. Maria, volta, Maria. És bela ainda. Com um pouco de trato voltarás a ser o que era. Nós te queremos. Mas ela então, triste, com fome, se afasta dali. Se afasta dali e mais uma vez ainda tenta em Cafarnaum junto com Simão Pedro. E Pedro então lhe diz: Maria, eu agora vou a Jerusalém. Vou ajudar Tiago, que ele necessita agora da minha presença. E ela pediu então: Pedro, quero ir contigo. Não, Maria, não posso te levar. Você é mulher, você é fraca. Mas Maria então entende que o problema era o seu passado. E não insiste. Sai dali e vai à praia. Aquela mesma praia onde ela havia conhecido o Mestre. Fica ali remoendo alguns pensamentos. Quando então ela ouve um grito rouco, batidas de metal na madeira. Saiam, saiam todos do caminho. Morféia era um grupo de leprosos que vinha chegando. E a lei determinava que eles deveriam anunciar que estavam passando, para que qualquer um que estivesse na direção do vento se afastasse, para que não fosse contagiado. E eles vêm se aproximando e Maria faz menção de correr também. Mas então ela se lembra que ela tinha lepra na alma e resolve então ficar. E pergunta a eles: para onde vão? Nós estamos à procura de um nazareno que ouvimos falar, que pode curar a nossa doença. E Maria então lhes diz: chegaram tarde.
o assassinaram, crucificaram na cruz. Ele não está mais aqui. E aquele grupo, então, que era formado por mulheres, crianças, idosos, alguns a pé, alguns montados em animais, desmoronou em desespero, em angústia. Não encontrariam mais a cura para suas dores. E ela então, vendo aquela cena, tocada de compaixão, diz: olha, Jesus nos disse que bem-aventurados eram os aflitos, que bem-aventurados aqueles que sofriam. E ela se lembra então do Sermão da Montanha e começa a falar para eles, começa a contar de Jesus. E ela percebe então que naquele momento ela falava do Evangelho. E eles todos ouviam, atenciosos, e se confortavam naquelas palavras. E chegou a tarde, e ela comeu um pão de mãos leprosas, e continuou ali com eles, falando e confortando. E passou a noite toda. E na manhã seguinte, quando as autoridades da cidade souberam daquele grupo, vieram para expulsá-los. Vão embora, dirijam-se ao vale em Jerusalém, que lá é o seu lugar. E eles então se levantam, agradecem e vão se afastando em direção a Jerusalém. E quando já iam longe, perto de uma curva, uma criança então se vira e faz um gesto, se despedindo. E Maria então percebe que ela nunca tinha tido uma família, que ela nunca tinha tido ninguém, e que aquele grupo havia sido uma família para ela naquela noite. E decide então ir junto com ele. E vai. Uma semana depois, adentrava um grupo de estranhos no vale dos leprosos em Jerusalém. E junto deles, uma bela mulher, com cabelos dourados e uma alegria muito grande. E todo final de tarde, ela subia então em uma pedra, e ao pôr do sol, ela começava o seu discurso. Vós leprosos, e começava a falar de Jesus. E assim transcorreram muitos anos. Um dia Maria, tomando banho em uma cachoeira, percebe uma mancha estranha na altura do peito. Pega então um pedaço de graveto, quebra e espeta. Não sentia nada ali. Ela então sorri e pensa: é a lepra. É a lepra da alma que vem para a carne. Pagarei na carne o que fiz na carne. E ela então, no final da tarde, começa o seu discurso, mas agora diferente. Nós, leprosos, e fala de Jesus. E já se iam 20 anos, já não se reconhecia mais naquela mulher a beleza rara. Ela agora trazia os olhos embaçados, comidos pela catarata, as abas das narinas carcomidas pela doença, os dedos tortos, deformados pela artrose. Alguns haviam sido amputados por conta da doença também.
Os dentes haviam caído, todos. E ela percebe que ela estava no fim da sua existência na terra. E um desejo forte toma conta do seu ser. Ela desejava ver Maria de Nazaré uma última vez ainda, com os olhos da carne. E Maria de Nazaré agora morava em Éfeso, na Grécia. Era longe, mas ela decide que ela tinha que ir. E todos falavam para que ela não fosse, para que ela ficasse ali. Mas ela diz que tinha que ir. E vai. Juntam então ali alimentos, um pouco de água, alguma coisa que tinham, para que ela pudesse levar na viagem. E ela vai. Viajava à noite e durante o dia descansava na sombra das árvores. Pelo caminho, algumas crianças atiravam-lhe alimentos, pães. Alguns atiravam-lhe pedras também. Mas ela vai. E um dia ela vê a cidade. À entrada da cidade, quando ela vê o casario, ela então sente que o corpo não aguentaria. Naquele instante ela perde as forças e cai delirante, a febre tomando conta, e ela não pôde mais andar. Alguém que passava por ali vê aquele trapo humano no chão, delirando, e ela falava: Maria de Nazaré, João, Maria de Nazaré. E ele então se lembra daqueles que moravam num casebre, no alto de um morro, e vai até lá e chama Maria e João. Eles vão até onde ela estava e a acolhem, a levam para sua casa. Mas ela não retomou a consciência. Ela não foi capaz de reconhecê-los. E durante 3 dias eles cuidaram dela. Até que em um instante, Maria de Magdala sente como uma queda e se levanta, leve. Olha então e vê o seu corpo no colo de Maria de Nazaré, que chorava debruçada em cima dela. E vê João então vindo com um tecido e cobrindo-lhe aquele trapo. E ela fica feliz de tê-los visto. E agora uma leve brisa chega e a leva dali. E ela então se vê na praia de Cafarnaum. Aquela mesma praia onde havia conhecido Jesus. E a brisa é suave, o mar da Galileia espelhando aquele céu iluminado de estrelas. E ela contempla aquela paisagem e vê então, vindo das águas, uma claridade singular. E aquela claridade vai se aproximando e vai tomando uma forma humana. E quando chega bem próximo a ela, ela diz: Bom mestre. E ele diz: Maria. E ela então se entrega nos seus braços. E ele a toma e fala: Maria, você amou e agora merece descansar. Hoje, Maria, eu peço a tua vida. Vem que eu vou te levar para que seja coroada no reino de meu Pai. E então Jesus ascende com Maria de Magdala nos seus braços. E então
nós temos aqui duas histórias. O chamado foi o mesmo. A oportunidade foi a mesma. O jovem guardava todos os mandamentos. Maria era uma pecadora. Reflitamos nós. Jesus nos convida todos os dias a segui-lo. Há mais de 2000 anos somos convidados. Vem, segue, ama incondicionalmente. Que nós possamos seguir os passos do Mestre, como Maria seguiu. E que assim seja.